Vamos começar com a oração. Vamos lá. Pai maravilhoso, estamos diante da Tua presença em oração, Pai. Primeiramente te pedindo, Senhor, que vá de encontro com aqueles que ficaram enfermos ao longo dessa semana, Senhor. Muitas doenças vindas de vírus, bactérias, ou através da própria dengue, Senhor. Vai de encontro a todas essas almas, Senhor, enfermas, dessas enfermidades e de outras que eu não mencionei aqui. E restitua a saúde delas, Senhor, se for de sua vontade, que elas possam ser restabelecidas na sua saúde, Senhor, desenvolver os seus trabalhos, as suas funções, as suas atividades, sem que nada os limite. Te agradecemos também por mais essa quinta-feira reunidos aqui, Senhor, com o objetivo de aprendermos mais sobre Ti, no Antigo e no Novo Testamento, que em nome de Jesus nós sejamos edificados como igreja, como corpo de Cristo. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Nós vamos começar hoje em 1 Coríntios, no capítulo 8. Então, 1 Coríntios, capítulo 8. Então, no capítulo 8, eu comecei aqui do versículos 1 ao 3. Então, 1 Coríntios 8, do 1 ao 3. Diz assim: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Então aqui, primeira coisa interessante no versículo 1, está falando que o conhecimento incha, mas o amor edifica. E aí no 2 ele complementa essa ideia, porque se alguém cuida saber de alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, na medida que nós vamos ficando mais experimentados na palavra, que lemos mais as Escrituras e o Novo Testamento, vai vir às vezes uma pretensão de que somos detentores do conhecimento, e isso pode fazer inchar o nosso coração e nos fazer sermos seres vaidosos, prepotentes, que julgaremos no futuro não precisarmos de mais instrução, de mais ensino, pois já cremos em nós mesmos que detemos todo o conhecimento. E aqui quem está falando é o apóstolo Paulo, que se alguém cuida saber alguma coisa, se alguém acha que domina alguma coisa, alguma área, entendeu? Ainda não sabe como convém saber. Então sempre tenha no coração de vocês uma sensação de não preenchimento, de não plenitude de conhecimento. Sejam sempre famintos de aprender mais e mais e mais. Nunca se contentem com o saber presente, mas sempre se considerem ignorantes, principalmente no tocante às coisas espirituais, para que todo o conselho, toda exortação, todo o ensino que chegar a vocês possa não ser desprezado pela nossa arrogância, pela nossa vaidade, mas possa ser absorvido para mais conhecimento, e que esse conhecimento não nos enche, mas que seja compartilhado ao nosso próximo, para a edificação do corpo de Cristo, e não no nosso inflar, no nosso crescer. Então, esse comecinho diz respeito a isso. E aí, do versículo 4 ao 7. Então, vou continuar aqui ainda, capítulo 8, continuando no 4 ao 7, diz assim: Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia para nós, aqui é a parte importante, há um só Deus, o Pai,
de quem é tudo e de quem estamos, em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem como consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida, olha esse versículo agora, irmãos, que importante. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então, aqui, vocês lembram que eu falei sobre Levítico, né? Sobre aquela parte dos alimentos, né? Onde o Senhor separou uma dieta para os israelitas, né? Aqui é o versículo que deixa claro que o comer algo ou deixar de comer algo não acrescenta ou não nos diminui nada em relação a Deus. Mostrando que aquela dieta, naquela dieta havia preocupação em relação aos nutrientes, aquilo que poderia fazer bem ou mal ao nosso corpo em termos nutricionais. Então aqui o apóstolo Paulo está falando que vocês não sejam religiosos ao ponto de criarem dissensões, discussões por conta de alimentos. Só que ao mesmo tempo também, às vezes essa liberdade poderia fazer mal aos mais fracos. Então, por exemplo, para o judeu era imundo comer porco, por exemplo, certo? E aí, vamos imaginar que um gentil, sabendo que para o judeu o porco é imundo, o gentil tem duas escolhas. Ele pode comer o porco e escandalizar o judeu, criando assim um certo atrito na comunidade, porque a igreja era composta de judeus e gentios, né? Ou esse gentil ele poderia abrir mão dos seus desejos, abrir mão do porco, que ele tanto gosta, por amor a esse judeu mais fraco, para não escandalizá-lo. Ficou clara essa ideia? Entendeu? Então, às vezes, o gentil, por amor ao judeu mais fraco, ele abria mão dos seus prazeres no porco, para não escandalizar esse irmão. Embora na consciência do gentil, ele soubesse que o porco não faria ele transgredir contra o Senhor. Entende? Então isso pode valer em relação a tudo, não só em relação aos alimentos. Às vezes você sabendo que aquele seu irmão vai se escandalizar por essa sua prática, você mesmo sabendo que não está pecando contra Deus, você pode renunciar a ela para poder não agravar a fé do teu irmão. Basicamente essa é a ideia. E aí na sequência, nós temos do 9 ao 13. Do 9 ao 13, irmãos, eu vou dar uma lidinha, mas qual que é a ideia geral aqui? É manter um bom testemunho para preservar os irmãos mais fracos na fé. Apesar que eu já acabei de falar dessa ideia agora no versículo anterior. Então nós vamos pular direto para o capítulo 9, do 1 ao 15. Aí antes de lê-lo eu vou fazer um resuminho do que eu quero dizer, para ficar mais claro. Então 1 Coríntios 9, do 1 ao 15. Eu escrevi assim, ó. O direito dos pastores de serem sustentados no ministério evangelístico. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele mostra quanto que ele padeceu e sofreu pelo povo, né? E que ele teria direito, ele teria uma prerrogativa de ser sustentado pelo trabalho dele na fé, né? Só que ele, percebendo a dureza de alguns irmãos, ele optava por trabalhar, ainda assim. Então Paulo, muitas vezes, ele armava tendas para levantar recursos e não depender de ajuda externa, embora ele pudesse ser sustentado, né? Porque ele estava exercendo o ministério do evangelho ali. Só que para não colocar obstáculo no evangelho, ele optava às vezes por trabalhar, mesmo não precisando, para que ninguém jogasse na cara dele que ele estava abusando dos irmãos financeiramente. E no versículo 15 do capítulo 9 ele fala assim, ó: mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Então ele está falando que, embora ele tinha o direito de ser sustentado, ele não escreveu isso para constranger ninguém, e nem para incentivá-los agora a ajudá-lo, mas porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vãs na minha glória. Então ele não queria que isso fosse motivo do povo se escandalizar nele.
de pensar nele como um pastor aproveitador, que está atrás só de comer e beber e ser sustentado. Então, para não manchar o evangelho, ele só escreveu para eles terem ciência de que ele mereceria isso, só que a conduta dele de não pedir e de trabalhar vai gerar o constrangimento que ele gostaria que gerasse nessa comunidade, entendeu? Na sequência, nós vamos ter os versículos 20 a 23, que é uma parte aqui que nós temos que tomar muito cuidado, que nós podemos criar brechas que podem fazer o nosso próprio mal. Então, olha só, vou ler do 20 ao 23 com vocês, do capítulo 9. Então, capítulo 9, do 20 ao 23, diz assim: E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser participante dele. Então o apóstolo Paulo, ele conseguia, independente da comunidade que ele pregava o Evangelho, ele conseguia se incorporar, se identificar de alguma forma com aquela comunidade e pregar o Evangelho. Então, por exemplo, se o apóstolo Paulo chegasse para um judeu sem a lei de Moisés, esse judeu poderia estar com o coração fechado para ele. Entendeu? Porque a lei de Moisés era tudo para o judeu. Então, Paulo, ele entrava mediante as Escrituras, mediante a Torá, e convencia esse judeu pela própria Torá. Em semelhança ao gentio que não tinha Torá, que não tinha a lei de Moisés, ele procurava convencer esse gentio pela lei de Cristo, pela lei do amor, pela lei da misericórdia, pela lei da compaixão. E assim, Paulo procurava convencer a todos de acordo com a realidade daqueles. Então, em relação a prostituta, ele se aproximava de uma forma, em relação a publicano, de outra. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter cautela, porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, no carnaval. No carnaval, muitos crentes iam para os blocos com a desculpa de pregar o evangelho para esses blocos. E para muitos isso poderia ser verdade, poderia estar realmente nos blocos para evangelizar. Só que ao mesmo tempo também, dependendo do ambiente que você se coloca para pregar o evangelho, você pode abrir uma brecha para você próprio cair em tentação e pecar. Então, toda vez que você for num ambiente mais hostil ao evangelho, ir com uma consciência em Deus, realmente com a ideia clara de estar evangelizando, e tomar muito cuidado com o ambiente que você está indo, para você não estar indo em falsidade, fingindo que vai pregar o evangelho num ambiente, mas tendo uma outra intenção que não seja esta. Então que a sua intenção seja pura ao misturar-se nos ambientes para pregar o evangelho, para que você não se contamine com eles. Nós vamos ver o perigo disso em Números depois. Então, quando eu chegar em Números, nós vamos ver o perigo de você se misturar com uma realidade não cristã, não estando preparado na palavra para estar misturado. Então, essa cautela é muito importante. E aí, na sequência, temos no 23 ao 27, o apóstolo Paulo nos ensina quando que nós verdadeiramente somos participantes do Evangelho de Cristo. Ó. Então, no 23 ao 27 diz assim: Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar o que nós devemos fazer para ser participante do Evangelho. Aí no 24 diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro não como uma coisa incerta, assim combato não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então aqui você se torna participante do Evangelho
quando você começa uma corrida evangelística, quando você começa a não mais apenas se alegrar na sua regeneração, na misericórdia que o Senhor estendeu na sua vida de perdoar os seus pecados e de conceder a vida eterna, não se contentar apenas com essa espera em Deus, mas se dispor a fazer uma corrida em direção a uma glória superior, que é a recompensa pelas almas que você traz para Cristo. Então aqui Paulo ele está indo além. Não há nada de errado para o crente ele ser regenerado, ele mudar de vida, viver em santificação e esperar a volta do Senhor. O Senhor não deixará de salvá-lo por conta disso. Mas Paulo fala que há uma glória superior, há um prêmio superior para aqueles que se comprometem em não apenas se contentar da sua regeneração e promessa de salvação, mas correr numa vida de evangelho, de trazer esses benefícios para outros também, estender isso a outras almas. De tal modo que você não terá só a glória da eternidade, mas algumas recompensas e bênçãos a mais, por ter se empenhado em evangelizar mais, em salvar mais almas para o Senhor Jesus. É isso que ele está falando aqui. Então, isso é ser participante do Evangelho. Não só ser regenerado por ele, mas comunicá-lo a outros indivíduos, para que esse Evangelho realmente tenha um dinamismo na sua vida, e não apenas um fruto de regeneração. E aí, na sequência, nós temos já o capítulo 10. Eu vou trazer um resumo do 1 ao 13. Então, do 10, do 1 ao 13, o sentido é mais ou menos esse, ó. O exemplo de impiedade do Israel antigo como modelo para não repetirmos as mesmas obras e sim rejeitá-las. É o que nós estamos vendo direto em Números, né? É o que a gente vê o tempo todo. O Israel do deserto, sempre blasfemando contra o Senhor, sempre murmurando, sempre querendo voltar para o Egito, para uma vida de escravidão, para uma vida de servidão, em detrimento ao nosso modelo atual, onde às vezes o Senhor Jesus nos regenerou, nos perdoou, e está nos prometendo levar para Canaã Celestial, para a Nova Jerusalém, para a vida eterna. E às vezes nós desistimos no meio do caminho, queremos voltar para o Egito, queremos voltar para as práticas do homem antigo, para o homem de pecado, para o homem que entristecia o Senhor nas obras de perversidade. Então aqui Paulo está mexendo com esse paralelismo, né? O paralelismo do antigo Israel, que não quis ir para Canaã, mas quis voltar para o Egito, em relação a nós, que podemos desistir de ir para a Nova Jerusalém e voltarmos para o Egito antigo, que é o nosso homem de pecado, que deveria estar sepultado com Cristo no batismo. Então, basicamente, essa é a ideia. E depois, do capítulo 10, do 14 ao 17, vem aquela ideia de corpo. Então, aqui eu vou ler para reforçar, mais uma vez. Ó. Então, capítulo 10, do 14 ao 17, diz assim: Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo como é entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então aqui está falando dessa integração dos irmãos, né? Paulo pega a figura do pão e colocamos todos nós dentro dessa mesma massa, desse mesmo pão que é Cristo. Todos nós somos parte dessa massa, né? E nisso devemos ter essa igualdade, mais uma vez, essa ideia de que não há irmão mais importante, não há irmão com dom mais determinante, mas assim como formigas no formigueiro, cada um coopera de uma maneira para a colônia, para que a colônia seja edificada e o formigueiro seja frutífero, assim como nas abelhas também há o mesmo trabalho. Nós vamos ver mais para frente no livro de Provérbios como Salomão se apropria de insetos, né, para dar essa ideia de corpo, de unidade, né? E depois nós temos aqui
o capítulo 10 ainda, do 31 ao 33, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo, que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos. Olha, agora é a palavra-chave, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, tudo que vocês forem fazer, seja comer, seja beber, seja qualquer coisa, o mais importante nessa ação é você perceber que essa ação está direcionada e voltada para a edificação do outro e não para a minha própria. Então, observar se as suas atitudes estão pautadas na sua autoedificação e elevação ou na sua diminuição, assim como Paulo fala direto, na sua sujeição e exaltação do próximo. Não exaltação no sentido de inflar o ego, de encher o próximo, mas de promover edificação espiritual ou emocional, de alguma forma trazer um benefício àquele outro indivíduo que não te beneficie também. Que o único benefício que tem em ti é a alegria em Cristo de poder edificar aquele indivíduo. E nada além disso. Que não haja segundas intenções nos seus atos de bondade. Então que sempre você se diminua e o outro cresça, seguindo o exemplo de Cristo quando ele lavou os pés dos apóstolos. Estar sempre sujeito ao papel de servo, daquele que oferece bens e não se apropria deles. E aí na sequência, temos agora o capítulo 11. Aí eu vou ler aqui, irmãos, a partir do versículo 11 ao 12, tá? Então, capítulo 11 de 1 Coríntios, o versículos 11 e 12 diz assim, todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Por que está falando no Senhor? Porque naquela época havia grandes diferenças culturais entre homem e mulher. O homem era muito mais empoderado do que a mulher, tinha muitos mais benefícios políticos, econômicos, sociais. Cabia à mulher apenas procriar e praticamente tinha uma função procriativa, né? Então a mulher naquela época ela era muito inferiorizada em todos os sentidos em relação ao homem. Mas Paulo fala que no Senhor, homem e mulher são vistos como Deus e devem ser colocados em pé de igualdade. E aí, continuando no 12, porque como a mulher provém do homem, porque em Gênesis vimos que Eva saiu da costela de Adão, assim também o homem provém da mulher, porque todo homem que vem ao mundo nasce gerado por uma mulher. Olha só como Deus trabalha essa reciprocidade, né? Ao mesmo momento que Eva veio a partir do homem, depois Deus fez propositalmente a mulher engravidar e gerar a vida, mostrando para o homem que ele também, depois no futuro, viria a ser gerado por mulher. Ou seja, o Senhor ao tempo todo viu uma reciprocidade entre homem e mulher e não superioridade de um em relação ao outro. Porque vemos hoje movimentos como o Red Pill em relação a apoderar o homem, inferiorizar a mulher, e o feminismo que pretende o contrário, diminuir o homem e inflar a mulher. E aqui nós vemos que Deus colocou sempre, o ideal de Deus é a reciprocidade, que ambos trabalhem em prol da família. Então a família é o centro, onde o homem e a mulher colaboram com os atributos que Deus nos deu biologicamente, para que aquilo funcione como um organismo vivo. Então essa é a ideia do Senhor aqui. E por isso que ele fez isso, eu acho maravilhoso. Ele propositalmente fazer a mulher gerar, para que o homem não possa dizer, você saiu da minha costela, baixa a bola. E a mulher possa dizer, não, nós geramos a vida. Essa reciprocidade aqui, então, é a ideia importante dessa passagem. E depois nós temos aqui, do 17 ao 34, vou fazer um resumo porque é muito grande. Está falando sobre a glutonaria e a bebedice na ceia do Senhor.
e o tomar a ceia indignamente, estando em pecado crônico ou em desavença não resolvida com alguém. Então vamos por partes. A primeira parte, o apóstolo Paulo vai falar da glutonaria e a bebedice na ceia. Por quê? Porque tinham muitas pessoas que iam para a ceia não com o intuito de trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz, mas de ter uma oportunidade de comer pão e beber vinho, de comer um banquete e se fartar. Então, eles estavam lá com o coração voltado para glutonaria e bebedice, entende? Não com o propósito de glorificar o sacrifício do Senhor Jesus, glorificar o Pai em Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele criticou bastante essa postura, mas depois o apóstolo Paulo foi além. Ele falou daqueles também que tomam a ceia indignamente. E aí, essa indignidade, ela pode se apresentar mais ou menos em dois níveis. Então, você pode tomar indignamente estando em pecado crônico, ou seja, todos nós pecamos todos os dias, ou por pensamento, às vezes por uma palavra não pensada. O tempo todo nós estamos pecando. Mas é diferente quando você tem um determinado pecado crônico, que ele é recorrente na sua vida. Você peca, pede perdão, depois você cai nele, pede perdão e cai. Esse pecado crônico, ele deve ser tratado. E é um pecado que seria suficiente para você tomar essa ceia de modo indigno. Então, é muito importante você tentar tratar esse pecado no Espírito Santo, ou se você não conseguir, buscar uma ajuda pastoral para tratar esse pecado que você não está conseguindo lidar. E ele vem se repetindo gradualmente, independente da qualidade que for este pecado. Então, se esse pecado tem se repetido com uma constância e você não consegue resolvê-lo, você e Deus do Espírito Santo, busque uma ajuda. Ou com um líder, ou com um pastor, ou com o próprio apóstolo que você confia. E um outro caso é você estar em desavença não resolvida com alguém. Então, às vezes, ele pode estar em litígio, em briga, ou com o irmão, ou com alguém de fora. Então, é muito importante você estar pacificado em todas as suas relações humanas também. Que não haja nenhuma desavença, né? O Senhor Jesus até fala disso, né? Para quando você for levar a sua oferta, né? Deixa a oferta ali, separa ela primeiro, resolva o que você tem com o seu irmão, depois volta, vai e faça a sua oferta. Aqui o apóstolo Paulo está complementando esse sentido. Então, é sempre ir para a ceia, primeiramente não com o objetivo de se satisfazer da ceia, não ir com o coração proposto para comer e beber. Em segundo lugar, tentar ir para a ceia com seus pecados crônicos resolvidos. Em terceiro lugar, tentar se apartar de qualquer desavença, seja com o irmão, seja com o de fora. Ter a sua vida pacificada com o mundo, não ter conflitos com ninguém. Até para que você não escandalize o Senhor Jesus também. Porque às vezes alguém que sabe que você está em litígio, está vendo, nossa, a pessoa está em desavença, está em briga com aquela pessoa, ainda toma ceia. Então você pode até escandalizar um outro irmão, sendo que a sua desavença, é clara, é pública, e você ainda assim a toma. Então muito temor ao tomar a ceia do Senhor, é o que o apóstolo Paulo orienta aqui. E aí na sequência, nós temos o capítulo 12, também é muito extenso, então eu vou dar um resumo. No 12 eu coloquei assim, no capítulo 12, coloquei diversidade, horizontalidade hierárquica e exclusiva de dons. Então aqui, irmãos, essa parte é importantíssima. Eu acredito que até vou ler essa parte é muito importante, então eu vou perder um pouquinho de tempo aqui lendo, porque essa parte aqui é importantíssima, que não foi muito discutido na Epístola aos Romanos. Então vamos lá, me acompanhem. Então, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. Nós vamos até o 31, vou tentar ser bem breve aqui. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, na nossa igreja vão ter muitos dons, mas a fonte deles é um só, né? É o Espírito Santo do Pai. Aí no versículo 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então falando que cada um vai alcançar uma certa utilidade, o Espírito vai dar uma capacidade específica. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento.
e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir a espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então vou fazer uma pausa aqui. Então basicamente o apóstolo Paulo falou que existem diversos dons, diversos ministérios, e o Senhor vai capacitar cada um no corpo de Cristo, e cada pessoa vai ter um dom específico para poder colaborar com o corpo de Cristo. Então, e a fonte é uma só, é o Espírito Santo de Deus. Até aqui, beleza. Vamos seguir no 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros de um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, porque todos nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí ele vai falar daquela questão que eu já falei para vocês, né? Do pé, da mão, que não tem órgão mais importante, né? Porque se para a mão pegar um objeto, o pé precisa levar o corpo até lá. Então não tem membro mais nobre ou menos nobre, né? Aí eu vou pular aqui rapidamente para não ficar muito louco. E aí eu vou continuar. Vou continuar no 27. Aí no 27 diz assim, ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Olha agora que importante esse versículo, irmãos. Prestem muita atenção no 29, ó. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todas diversas línguas? Ó, essa parte aqui eu acho muito importante. Ó. Eu vou fazer uma pausa aqui no 30. Olha a pergunta que Paulo faz. Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Eu quero me ater principalmente, falam todas diversas línguas. Eu fui batizado, irmãos, rapidamente. Não sei se todos sabem. Mas eu fui batizado na Congregação Cristã do Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar da congregação, né? A Igreja do Véu. Que as mulheres colocam um véu, né? E nessa igreja tem um aspecto dela muito perigoso, que é que eles consideram que o batismo do Espírito Santo, o crente ele só é batizado com o Espírito Santo quando ele fala em novas línguas. Então, se você não tem o batismo do Espírito Santo, se você não fala em novas línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Você não é selado com a promessa do Espírito Santo. E isso é muito perigoso. Porque o apóstolo Paulo está falando que nem todos falarão novas línguas. Ou seja, isso é para alguns. E aí, se a pessoa não lê esse versículo 30, ela vai buscar esse dom de línguas a vida inteira. E às vezes o Senhor não quer dar esse dom para essa pessoa. Não compete essa pessoa receber este dom. E a pessoa vai se martirizar, vai achar que ela não ora o suficiente, que ela não busca o suficiente, que ela não se santifica o suficiente. Aí ela vai ter duas alternativas. Ou ela vai falsificar o dom de línguas fingindo falar uma língua e vai imitar, né? Nós vemos, por exemplo, o pastor Mirim Miguel imitando a língua do pastor dele, do pastor Marcinho, né? E o crente, às vezes, para não querer ficar de fora, por querer ser um super crente, por querer ter o dom de línguas, e isso não é nada demais, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que o dom de profecia é superior ao dom de línguas, esse irmão vai se martirizar a vida toda buscando esse dom, entendeu? Sendo que às vezes não é para ele. Então, isso daqui é para vocês terem ciência que um dom de determinado irmão, às vezes pode ser específico dele e o seu vai ser outro. E você se contente com o dom que o Senhor te deu e que isso não oprima, né? Porque ou a pessoa vai buscar esse dom a vida inteira e vai se sentir um lixo, ou ela vai falsificar o dom. Então aqui é para pacificar todos vocês que estão escutando isso, para que vocês realmente queiram buscar os dons, só que não se martirizem por buscar dom específico.
procura pedir para o Senhor, ao invés de buscar um dom específico, que o Senhor clarifique e mostre o dom que Ele deu a você, para que você possa exercer esse dom e glorificá-lo e ser grato por este dom. E não, às vezes, se matar para buscar o dom que o Senhor não destinou para você. Então, essa parte é muito importante. Aí no 31, o apóstolo Paulo exorta, né? Ele fala, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então aqui, essa passagem acho que é a mais importante de 1 Coríntios. Vocês estarem claros sobre os dons, como instrumentos, como ferramentas para o reino, e não como um selo que vão fazer vocês super crentes, aqueles que irão se destacar, que serão os empoderados do Senhor. Então que o dom, ele não te incha, que ele não seja como um instrumento de inflação de ego, que ele não edifique a quem tem o dom, mas que você possa perceber este dom e aplicá-lo para o reino, e que você se diminua e o corpo cresça. Essa é a ideia. E aí, no capítulo 13, nós temos, para mim, é o capítulo, eu acho que o mais lindo de 1 Coríntios, que é a definição de amor, né? Então, vamos começar aqui no versículo 4 ao 8. Isso aqui, inclusive, irmãos, foi alvo de uma letra do Renato Russo, do Legião Urbana, Monte Castelo. Não sei se alguém já viu essa letra. É linda essa música do Renato Russo. E ele pega essa parte aqui, de 1 Coríntios 13, né? Uma música muito bonita. Até comentei com a Dessa essa semana. E aí diz assim no versículo 4 do capítulo 13. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, aí ó, falando da soberba, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, ó, que foi falado lá no passado já, não se irrita, então é manso, não suspeita do mal, então ele é ingênuo, ele tenta acreditar em todo mundo, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, então ele não se contenta com o que é errado, mas descansa no que é certo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Aqui, ó, a superioridade do amor sobre os outros dons. Ó. Havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Então não tem profecia, língua ou conhecimento que exceda o amor. Está falando da superioridade do amor em relação a todos os demais atributos que o Senhor possa nos dar. Essa é a parte mais linda disparada de 1 Coríntios. Essa é aquela passagem que você deve passar um marca-texto, para você sempre localizar essa passagem, escrevê-la nos umbrais das portas, como o Senhor falava no Antigo Testamento, escrevê-la no coração, para jamais esquecer. E aí, na sequência, nós temos o versículo 14, capítulo 14. Na verdade, o capítulo 14 vai falar isso que eu falei para vocês, irmãos. É a superioridade. Então, o amor, ele é superior a todos os dons. E depois, o apóstolo Paulo vai falar do dom de línguas e do dom de profecia. E isso também é uma coisa muito perigosa, principalmente nas igrejas pentecostais. Então, as igrejas reformadas, as presbiterianas e batistas reformadas, elas não acreditam nos dons espirituais agindo nos tempos presentes. A nossa igreja é uma igreja pentecostal, onde há manifestação de dons. Então isso daqui serve para nós. E aqui o apóstolo Paulo adverte para usar o dom de línguas com sabedoria. Então aqueles que têm o dom de línguas, evitar manifestá-los publicamente no culto, sem que haja interpretação dessa língua que está sendo falada. Justamente porque se alguém fala em línguas, pode gerar aquele constrangimento em quem não fala, entendeu? E se a pessoa fala em línguas no culto e não tem uma interpretação dessa língua, não está tendo edificação para o corpo. Então é como se aquela língua estivesse sendo falada em vão. E aquela língua, às vezes, sendo falada em vão, ela pode estar edificando a quem está falando, mas não está edificando a igreja, e pode inclusive constranger o irmão que não fala. Ou às vezes, para pessoas que estão chegando, eu conheço muitas pessoas
que às vezes vão na primeira vez num culto e se escandalizam com essas línguas. Às vezes porque a língua está demais e ela não consegue prestar atenção no culto. Então, a manifestação do dom de língua sem interpretação pode escandalizar tanto o crente quanto o não crente. Então, o apóstolo Paulo, ele incentiva para todo aquele que tem dom de língua ou manifestar na intimidade com Deus numa oração, ou só manifestar publicamente se alguém conseguir interpretar, ou a própria pessoa ter o dom de interpretar e passar esse conhecimento para a igreja. Então o apóstolo Paulo orienta que o dom de língua seja manifestado na sua privacidade, na sua intimidade com Deus, e seja guardado de ser manifestado publicamente. E aí fala da superioridade do dom de profecia, porque uma profecia, ela edifica todo o corpo de Cristo, porque é uma revelação que o Senhor dá para a sua igreja. E às vezes o Senhor, por profecia, ele pode estar exortando, encorajando a sua igreja a perseverar. Às vezes o dom de profecia pode vir através de uma bronca, de um sermão na igreja, de uma bronca na igreja para a igreja acordar. Então, a profecia, de alguma forma, ela vai gerar uma transformação no corpo de Cristo. O dom de línguas não, só se houver interpretação. Aí, se o dom de língua for interpretado, ele passa a ser uma profecia. Vocês entendem isso? Então, quando tem um dom de línguas, uma língua estranha que nós não compreendamos, alguém tem o dom de traduzir e passar isso para a igreja, isso passa a ser uma profecia para a igreja e a edificação do corpo. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Para que o culto tenha ordem, tenha organização, tenha decência e não escandalize ninguém. Entendeu? Então, mais ou menos esse é o sentido de 1 Coríntios 14. Então, muita sabedoria ao usar os dons celestiais, principalmente o dom de línguas. E aí, na sequência, nós temos o capítulo 15, versículos 3 ao 8, que diz assim. Então, capítulo 15, 3 ao 8. Já está terminando 1 Coríntios. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi. Então, o que ele entregou? Que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo. Então aqui, irmãos, essa passagem que eu li, basicamente, é o Evangelho. Então isso deve ser levado a todas as pessoas. O que deve ser levado? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então não foi algo do coração do apóstolo Paulo. Não é o apóstolo Paulo que está dizendo isso. As Escrituras, de Gênesis a Malaquias, estavam testemunhando este fato, numa revelação progressiva, né? E que esse Cristo não só morreu pelos nossos pecados, mas foi sepultado e ressuscitou. E na época de Paulo, tinham testemunhas oculares que poderiam afirmar a este respeito, que eram os apóstolos, outros discípulos, e o apóstolo Paulo, que não presenciou o fato em si, mas o próprio Cristo apareceu para ele, derrubando do cavalo, né? Lhe causando cegueira e lhe curando depois. Então, esse é o conteúdo do Evangelho daquela época, que deve ser pregado na nossa. Qual que é a única diferença? Que nos dias de hoje não tem nenhuma testemunha ocular. Nós somos testificados que Cristo morreu e ressuscitou por obra do Espírito Santo. Essa é a única diferença. Mas o conteúdo da pregação é a mesma. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. E aí, na sequência, temos do 12 ao 19, que diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? Olha só que grave isso daqui, ó. Então, depois de tudo que o apóstolo Paulo falou, havia alguns que questionavam se existia ressurreição. E se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E então, olha só que perigo. Os coríntios, na altura do campeonato,
Depois de receberem a pregação do evangelho, eles estavam contestando a ressurreição dos mortos, colocando se o morto realmente ressuscita. Mas ao questionar isso, ele já questionou se Cristo ressuscitou e acabou ali, não tem mais evangelho. Paulo pregou à toa. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E aí na sequência ele fala assim no 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha só, porque se Cristo não ressuscitou, o corpo dele não foi glorificado, então ele morreu com uma carne contaminada pelo pecado, entendeu? Então não teve essa regeneração da parte de Deus. Então nós ainda estamos mortos dos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha só então a gravidade que a igreja de Corinto estava pecando contra Deus ali naquela ocasião. E aí o apóstolo Paulo então vem agora reevangelizar a igreja de Corinto novamente. Ó. Então do 20 ao 28 ele joga evangelho novamente para eles. Ó. Diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo está afirmando, né? E foi feito as primícias dos que dormem, porque ele foi o primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado. Aí no 21, porque assim como a morte veio por um homem, veio por Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, por Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine, então aqui está falando já do reinado de Cristo, ó, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas olha agora que importante. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que esta se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Aí pergunta para vocês, quem que sujeitou todas as coisas debaixo do pé de Cristo? Então alguém colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Quem que foi esse? Que está acima de Cristo. Deus, perfeito. Deus, perfeito. Então está falando aqui no 27, ó, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está, que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, o mesmo Cristo, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, que é Deus, né? Para que Deus seja tudo em todos. Olha que maravilhoso isso daqui. Essa é a plenitude do Evangelho. Então, Cristo como sendo o corpo, como sendo a própria igreja, nós somos parte do corpo de Cristo. E Deus vai sujeitar todas as coisas a este Cristo, e depois que todas as coisas estiverem sujeitadas, Cristo vai entregá-las para Deus. E aí Deus vai ser tudo em todos. Isso daqui é maravilhoso. Então Cristo, na verdade, ele vai juntar toda a massa e vai arremessar, e Deus vai deter todas as coisas. Que é o desfecho final do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, depois de tudo isso, ele teve que reevangelizar a igreja de Corinto, praticamente do zero, porque eles estavam anulando a ressurreição e, portanto, o evangelho inteiro. Olha só. E depois, já estamos terminando aqui 1 aos Coríntios, do 29 ao 34, eu já li, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, que já foi. Não, agora a gente vai para uma outra passagem. Ó. Ainda no capítulo 15, do 29 e 34. Diz assim. Peraí. Vamos lá. Então, no 29 e 34 diz assim.
Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam entre eles, então, pelos mortos, porque estamos nós também a toda hora em perigo. Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Então aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar, então, se os mortos não ressuscitam, vocês foram batizados em nome de quem? Né? E basicamente aqui ele vai dar continuidade que eu já falei, então aqui eu acho que eu vou repetir, deixa eu já pular para outra parte. Tá, aqui já é importante, ó. Então, ó, do 35 ao 44. Aqui já é assunto novo, diz assim, ó. Então, capítulo... Deixa eu ver aqui, irmão, se é isso mesmo. Só para 15. Isso. Então, do 45 ao 57, ó. Diz assim. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então está falando que a natureza de Adão é diferente da natureza de Cristo. Vamos ver de que forma. 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Então primeiro veio o natural, o biológico, Adão. E depois veio o espiritual, o eterno, Cristo. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, que é Adão, assim traremos também a imagem do celestial, que é Cristo. 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então está falando que o nosso corpo de carne corruptível, ele não pode herdar uma vida eterna e corruptível. Então há uma incompatibilidade do nosso corpo com o corpo que devemos ter para sermos eternos. Aí no 51 diz assim, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então nosso corpo passará por uma transformação. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, que é o nosso corpo atual, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então foi o que aconteceu com Cristo. Cristo ele foi o primeiro que passou por esse processo. Então o corpo de Cristo era de carne e osso que nem o nosso. Ele sangrava, ele transpirava, ele tinha todas as reações orgânicas que o nosso corpo vive hoje. Só que quando Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, a natureza desse corpo foi modificada para um corpo glorificado, aonde a natureza agora seria de um corpo que poderia viver eternamente ao lado do Pai. Então está falando dessa modificação de natureza do nosso corpo, que passará por uma transformação. E aqui, 1 Coríntios termina, então com essa promessa de glorificação dos nossos corpos. E aí começa 2 Coríntios. Aqui vai ser bem rápido, irmãos. No capítulo 2, do 5 ao 8, fazer uma pergunta para ver como é que está a memória de vocês antes, hein? Vamos lá, pergunta para vocês. Apóstolo França e apóstola Edna não podem responder. Então, o apóstolo Paulo, no começo de 1 Coríntios, ele censurou um irmão específico que praticou um pecado muito grave, e a igreja foi complacente com este pecado, foi cúmplice. Quem que foi o ator desse pecado? Qual foi esse pecado? Vamos ver se vocês lembram. Vou dar uma dica para vocês, hein? Rúben, o filho de Jacó, praticou o mesmo pecado. Que dormiu com a mãe lá. Com a madrasta. Madrasta. Isso mesmo. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele deu a instrução de expulsar esse irmão da comunidade, né? Para ele ser entregue a Satanás, né?
e que de alguma forma pelo Espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa foi a instrução. Só que agora o apóstolo Paulo, na segunda carta, foi trazido a Paulo que esse irmão aparentemente teve um arrependimento. Aí o apóstolo Paulo, no 5-8, ele diz assim, no capítulo 2. Porque se alguém me contristou, se alguém me deixou triste, não me entristeceu a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Olha agora, basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Então, ele foi repreendido, né, por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo. Agora o apóstolo Paulo pediu, agora que ele foi repreendido, entendeu a maldade dele, vocês agora possam perdoar e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Olha só, a misericórdia e a compaixão aqui, né? Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Entendeu? Então agora o apóstolo Paulo, percebendo que houve genuíno arrependimento daquele filho, que a igreja possa abraçá-lo e trazê-lo novamente para o corpo, para que ele não possa morrer de tristeza, de amargura e de como é que eu vou dizer? Aquele sentimento, não de arrependimento em si, mas o sentimento que Judas teve ao trair Cristo, sabe? Que ele não seja devorado pela culpa e possa fazer o mal até às vezes contra a vida dele mesmo, né? E então ele teve um arrependimento para a vida, e se os irmãos demorassem para socorrê-lo, esse arrependimento para a vida poderia se tornar culpa para a morte, entendeu? E aí ele não teria mais vida nele para poder retornar ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, antecipando esse possível cenário, ele pediu para a igreja o abraçasse, aceitasse aquele perdão, aquela volta ao caminho, aquele retorno, pudesse acolhê-lo novamente, para que então o arrependimento desse frutificasse em regeneração, ele pudesse ser reenxertado no corpo de Cristo. Então olha só que importante esse pedido de Paulo. Pode falar, apóstolo. O sentimento que Judas teve foi remorso. Isso mesmo, exatamente, remorso. Era essa a palavra. Obrigado, apóstolo, isso mesmo. Era essa a palavra que eu estava buscando. E aí no 17, o apóstolo fala de algo que hoje acontece muito no nosso tempo. Olha só no 17 do capítulo 2. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus na presença de Deus. Então naquela época já havia pessoas lucrando, falsificando o evangelho de Cristo, que é o que nós mais vemos hoje, né? O evangelho falsificado, com o intuito, com o objetivo de lucrar aqueles que o pregam falsamente. Então, a advertência de Paulo que haveriam pessoas que tentariam lucrar com a fé, com o evangelho, se aproveitando da fé dos indivíduos. Nós temos um episódio famoso, inclusive, para vocês verem o nível de maldade que pode acontecer, como que isso pode ser perigoso. Vocês já ouviram falar da André Surak? Então, André Surak, ela foi uma mulher promíscua por muito tempo, e depois ela se converteu e passou a congregar na Universal. E depois teve algum escândalo em relação a dízimos na Universal, que ela foi roubada, e esse roubo fez ela abominar não só a Universal, mas a Deus novamente. Então, por conta desse escândalo, ela caiu novamente e voltou 7 vezes pior para o mundo da promiscuidade, da prostituição. Então, para você ver o perigo, às vezes, de alguém que foi regenerada do mal, ao ser escandalizada, e a pessoa não ter a maturidade de culpar este ministério e não a Deus, a pessoa pode voltar e cumprir aquela profecia que Jesus falou, né? Quando o Senhor vem e limpa a casa, né? O Senhor limpa toda a casa, nos limpa do pecado. Só que se nós voltarmos a cair e a casa não estiver ocupada pelo Senhor Jesus, 7 espíritos piores podem vir e o estado do homem pode ser pior do que o primeiro.
E foi o que aconteceu com André Surak, infelizmente. E tudo isso por um escândalo. Por alguém que estava preocupado mais com o lucro, com o lucrar através da vida dela, em se alimentar da lã da ovelha, ao invés de procurar alimentar esta ovelha, alimentá-la com a palavra de Jesus, com o evangelho perdoador e salvador de Cristo. Então, para você ver o perigo dessa advertência do apóstolo Paulo. E aí, na sequência, nós temos o capítulo 3 já, do 3 ao 6. Diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, olha só que bonita essa parte, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E aqui eu volto vocês a lembrar daquela passagem de Jeremias, que eu li para vocês uma vez, falando da nova aliança, quando Deus, pela boca de Jeremias, ele fala que tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne capaz de compreender a vontade dele nos nossos corações, que é o que o Espírito Santo faz dentro de nós, né? E aqui ele está fazendo um contraste com a lei de Moisés, que foi escrita numa tábua de pedra, né? Em relação ao evangelho que foi nos escrito no coração mediante o Espírito Santo, né? E aí no versículo 4 continua: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então saber que tudo que nós temos de bom vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, mais uma vez, um testamento não da letra, não das leis cumpridas por medo e não por amor, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, que é o de Moisés, que é o que a gente está vendo agora em Números, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como será de maior glória o ministério do Espírito? Então, lembrando que Moisés, ele estava diante da presença de Deus, o Senhor descia e parte da glória de Deus era retida no corpo de Moisés, ao ponto dele brilhar tanto que os irmãos não conseguiam olhar para ele. E aquilo era a glória do ministério transitório, que era o ministério da lei, né? Isso depois seria aperfeiçoado pelo ministério da fé em Jesus Cristo. Então, se aquele ministério já foi tão esplendoroso em glória, quanto mais o ministério de Cristo, que é superior a este o será, é o que ele está falando aqui. E aqui, por fim, temos o capítulo 3, do 3 ao 18, que vai falar sobre o véu. Olha que legal essa parte, E não somos como Moisés, então, a partir do versículo 13, tá? Do capítulo 3. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então, o próprio véu que Moisés colocava apontava que aquilo que os israelitas estavam vendo não deveria ser a plenitude ainda, mas algo que seria transitório. E aí no 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, até hoje, as pessoas escolhem em estar atrás do véu. E aí olha só no versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então o que está falando aqui? Nós estamos lendo Moisés, certo? Nós estamos lendo Números também. Só que isso não nos atinge. Por quê? Porque nós sabemos que o véu que hoje nós acompanhamos no ministério de Moisés foi rasgado quando Cristo expirou e morreu na cruz. Então, nós temos total consciência, lendo o Antigo Testamento, que Cristo, ele cumpriu e rasgou o véu, e não há mais separação entre nós e Deus. Mas quando o judeu escolhe pegar a lei de Moisés e colocá-la como prática que irá projetá-lo para a salvação, ele está costurando o véu que Cristo rasgou e está colocando ele diante de ti novamente.
não tendo comunhão com Deus. Então, ao trazer a lei de Moisés e querer ser salvo por ela, ele reconstrói o véu que Cristo rasgou e não consegue acessar ao Pai. Vocês percebem? Como ao você querer se salvar pela lei, você consegue, inclusive, você se priva da comunhão. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas haverá um tempo que o véu será rasgado, mas quando eles se converterem ao Senhor e entenderem que Cristo já o rasgou, que agora será pela fé do que o Messias fez e não pelas suas próprias práticas, é aí que o véu se tirará também do rosto deles. E eles possam também participar dessa comunhão que nós participamos nos dias de hoje. Então, até aqui em 2 Coríntios foi isso. Deixa eu ver se em Números tem alguma coisa importante para ser dita. Vou voltar lá rapidamente para Números. Ver se eu anotei alguma coisa aqui que vale a pena pontuar. Para não tomar muito tempo. Então aqui, ó, no capítulo 24, vocês vão, de Números, vocês vão ver que Balaão, ele foi usado por Deus, né, para poder abençoar ao povo. Nós vimos que Balaão, ele tinha o grande defeito, a grande mancha de querer enriquecer e querer glória para si, né? Nós vimos isso claramente na semana passada. Só que apesar disso, o Espírito de Deus ainda o utilizou para as suas obras. Então, esse cuidado às vezes de pensar que todo mundo que é utilizado pelo Senhor é uma pessoa necessariamente justa e íntegra. Às vezes o Senhor dá o dom para a pessoa, ela se corrompe no meio do caminho. Mas às vezes, por amor àqueles que o Senhor jurou proteger e abençoar, ele pode usar inclusive o ímpio, porque ele já cedeu o dom está nele. Só que ele está usando o dom para o mal. Só que o Senhor não vai deixar de abençoar o justo por conta do injusto. Então aqui basicamente é isso. Depois nós temos aquele perigo que eu falei para vocês. De você ter sabedoria, de pregar, quando for pregar o evangelho num terreno hostil, você ter muito discernimento, porque olha o que aconteceu com Israel aqui em Números 25, do 1 ao 3. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Então pense no bloco de carnaval. Basicamente isso daqui, um bloco de carnaval. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. E juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então aqui foi o pecado, né? Então, ao invés do povo de Israel, eles foram advertidos para não se misturar com as outras nações, né? Ao invés de eles permanecerem nas direções do Senhor, dos mandamentos do Senhor, ao invés deles interferirem positivamente aos moabitas, ao invés da influência deles melhorarem os moabitas, eles foram corrompidos pela maldade dos moabitas. Então esse é o perigo de um crente que pode ir num ambiente que não deveria estar e possa ser arrebatado por este mesmo movimento aqui. Então eles foram, não resistiram, ao invés de santificar os moabitas, foram contaminados por estes e pecaram gravemente contra o Senhor. E aí mais para frente, nós vamos ver no versículo... Já no capítulo 26, no versículo 65, então Números 26, 65, nós vamos poder ver a fidelidade de Deus a Caleb e a Josué. Depois de tudo o que aconteceu, olha o que diz no 65. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão a Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então aqui você vê a fidelidade do Senhor, né? Numa geração de mortos, o Senhor cita pelo nome aqueles que ele decidiu santificar e salvar. Então essa fidelidade do Senhor, aqueles que o honram, que o buscam, que procuram se santificar por ele.
E aí, para encerrar aqui quase, 27, versículos 1 ao 11. Então aqui eu vou fazer um resumo rapidamente, mas qual que é a ideia daqui? Só para vocês entenderem. O resumo desse, eu coloquei assim, o resumo de Números 27, do 1 ao 11. Deus faz justiça àqueles que não possuíam direitos, legais, por misericórdia ao iminente desamparo dos mesmos. Então o que eu quis dizer com isso? Aqui vão levar uma causa para ele de umas filhas da tribo de Manassés. O que aconteceu? O pai delas morreu, né? E não gerou filho homem. Então naquela época, só o filho homem poderia ser o herdeiro do pai. E se tivesse filha mulher, quem teria que herdar seria um parente próximo, um tio, entendeu? Alguma coisa. E aqui o Senhor, pela primeira vez, ele direciona esse direito às filhas de Maquir, que era o homem que morreu, né? Então, o Senhor vai contra uma lei clara na época. Nenhuma mulher poderia herdar as propriedades do seu pai, as terras do seu pai. E aqui o Senhor gerou uma exceção. Ele permitiu que essas filhas herdassem, porque o Senhor ele não suporta que o desamparado sofra, que aquele que não tem quem possa suprir esteja em estado de miserabilidade. Então, o Senhor, por amor a essas mulheres que seriam abandonadas, que não teriam propriedades e certamente teriam que se prostituir e fazer o que é mal diante do Senhor, o Senhor, para não desampará-las, ele mudou a lei local, a lei mundial daquele momento, por amor a essas filhas. Então, para você ver que o Senhor favorecia as mulheres já naquela época. O Senhor sempre estava com seus olhos atentos aos desamparados. Tanto é que no Antigo Testamento a gente vai ver um carinho especial de Deus pelas mulheres, pelas viúvas e pelos órfãos, né? E essas mulheres, elas eram as duas coisas, né? Elas não eram viúvas em si, porque elas aparentemente não haviam casado, porque senão a propriedade já estaria com os maridos, né? Então, ao perder o pai e não ter marido, elas estariam desamparadas já, né? E órfãs também. Então o Senhor as amparou, mudando toda uma lei mundial para socorrê-las e não afligi-las. Então aqui o Senhor fez uma coisa inimaginável para o momento, né? Ele feriu uma lei mundial por misericórdia ao desamparado. E aí, para encerrar, nós temos a triste notícia dada a Moisés. Então vamos ler aqui do capítulo 27, do 12 ao 23. E aqui eu encerro. Diz assim, ó. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abrahim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, põe o homem sobre esta congregação. Olha só que importante isso daqui, irmãos. Então Moisés, ele não tentou, não blasfemou, não murmurou, não procurou se justificar. Ele realmente admitiu o pecado e desejou o melhor para o povo dele. Olha só que maravilhoso isso daqui. Então, quando nós pecarmos, não tentar justificar este pecado. Falar, pecamos, Senhor, né? E vamos lidar com o salário deste pecado, entendeu? Com as consequências deste pecado. Vamos bater a mão no peito. Fui homem para pecar, então vou ser homem para aguentar as consequências. E desejar o melhor ainda assim, sabe? Não ficar com rixas com Deus, com amarguras em relação a Deus, mas entender que realmente pecou, que pisou na bola e interceder pelo melhor. Aí continuando, então falou Moisés ao Senhor, dizendo, no 16 agora: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar,
para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E aí, vamos ver no versículo 18, o Senhor respondendo positivamente a oração de Moisés. Ó. O Senhor escutou a oração de Moisés. E ele falou assim: então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Então, ó, Josué o Espírito Santo já havia habitado em Josué, sem nenhuma manifestação espiritual aparente. Tá vendo? Ó? Porque o Josué escolheu crer no Senhor, crer na promessa do Senhor. E impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresente-a perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão. Eles e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Então aqui Deus escutou a oração de Moisés e preparou um sucessor que já havia sido batizado pelo Espírito Santo. E eu creio, irmãos, que esse batismo de Josué foi feito junto com Caleb, quando eles, como espias, não viram a força dos cananeus, não olharam para a força das fortalezas e nem para o porte físico dos cananeus, mas creram que o Senhor era poderoso para colocá-los lá, apesar da força deles. Eu acredito que naquele momento que eles creram que o Senhor era capaz de levá-los para Canaã, era que eles foram batizados com o Espírito Santo. Ali eu creio que o batismo foi feito. Então vocês veem que o batismo não foi feito com a imposição de mãos de Moisés. Ele já havia sido batizado antecipadamente por Deus. E por isso já era digno de ser o sucessor de Moisés. Então aqui, irmãos, eu vou dar um tempo para alguma dúvida. Do contrário, eu encerrarei. Vou dar um minutinho aqui. Só que eu queria... Sim, pode falar. Que você tentasse resumir o 30, que ficou meio confuso na minha cabeça. Qual? De números? O 30. Falando de mulher. Eu só gosto de falar de mulher. Deixa eu ver aqui. Em números ainda, né? Isso, a lei acerca dos votos das mulheres. Ah, tá. Pode ser que vai ficar comprida. Depois você pode me explicar algumas coisas. Tá. Tem algum versículo específico, Vânia, que você ficou com dúvida? Não. É que eu li e ficou meio confuso. O que... Como que eu posso... É que eu sou difícil de saber explicar minhas dúvidas, né? Aham. Pensa assim, ó. Vamos pensar no voto em si. Você entendeu o que seria o voto? De modo geral. Não, então, acho que é isso. Não... Então, pensa que o voto era o comprometimento de fazer algo, né? Tá. Então você pede alguma coisa ao Senhor e se compromete a fazer algo em troca, né? Tá. Geralmente a gente faz isso em relação ao jejum, né? Geralmente o jejum tem essa ideia nos dias atuais de você se abster em um determinado tempo de algum alimento, né? Ou de água, ou de algum hábito que você esteja viciado e queira e se dedicar à oração e ao Senhor, por exemplo. Então o voto é algo que você se propõe a fazer de uma parte e espera que o Senhor te corresponda de outro, né? Então a ideia de voto é basicamente isso que está falando em Números 30, tá? E aí Cristo fala no Novo Testamento para que nós tentemos retirar essa ideia de volta das nossas cabeças. Então, Jesus fala pra gente não jurar de modo algum, né? Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra que é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. E é aqui que Jesus fala: seja o seu falar somente sim, se for sim, e não, se for não. Porque o que fugir disso é de procedência maligna. Então, o que Jesus quer dizer? Que o importante, Vânia, independente de jurar ou de fazer votos, é se você dizer sim, se você se comprometer e falar sim, você vá. E se você dizer não, eu não tenho condições, então não vá. Que é o que o apóstolo falou no culto retrasado.
em relação àquela parábola que o Senhor Jesus falou da torre. Você lembra da parábola da torre? É. Que quando você vai construir uma torre, né? Você vai fazer tudo Exato. primeiro. Isso, fazer conta dos tijolos, do cimento, se você vai conseguir edificá-la até o fim. Então, basicamente, o Senhor Jesus, ele tirou essa ideia de voto e de juramentos e procurou que o crente vivesse de acordo com a sua palavra. Então, antes de dizer um sim, observe se você terá condições de honrar isso até o fim. E não é vergonha nenhuma, se você não conseguir, diga não tenho condições agora. Mas ora ao Senhor para que Ele te dê condições, entendeu? Não se conforme de não conseguir, mas tenha a humildade e a força de espírito de falar não consigo, entendeu? E buscar força para conseguir. Porque é que nem aquela parábola dos dois irmãos, né? Um falou para o pai que ia e não foi, e um falou, não pai, eu não vou. Mas depois ele viu que tinha condições de ir e foi, e o fez. Então, o capítulo 30 se resume a essa nova diretriz que Cristo nos deu no Evangelho. Então vocês vão ver que muitas questões do Antigo Testamento, o Senhor Jesus as aperfeiçoa no Novo, entendeu? Até sendo até mais fácil para nós entendermos, né? É muito mais fácil a gente entender o voto e o juramento como um comprometimento, né? De falar sim se você consegue se comprometer e de falar não se você não consegue se comprometer. Então, basicamente, essa é a ideia, tá? Tá ótimo. Tá ótimo? Mais alguém, gente? Então, aqui vou fazer uma oração final. Pai maravilhoso, te agradeço, Senhor, por mais essa quinta-feira de comunhão diante da Tua presença, Senhor. Podemos aprender muito com 1ª e 2ª aos Coríntios, Senhor, com as dificuldades daquela igreja e com as exortações do apóstolo Paulo. Podemos perceber também temas contemporâneos, Senhor, dos quais nós temos que ficar de olho para não cometermos os mesmos erros daquela igreja, Senhor. Te agradecemos também pelas lições do livro de Números, Senhor, pelas lições principalmente dadas pelo seu servo Moisés, que era homem o suficiente para apontar os seus próprios pecados, para não se justificar deles, Senhor, mas para sofrer as consequências de suas transgressões, que nós tenhamos esse caráter, essa hombridade, e que neste finalzinho, essa dúvida que a Vânia trouxe também, que é tão importante, Senhor, que nós tenhamos também a hombridade de se tivermos condições de nos comprometermos até o fim, dizermos sim, e se não tivermos essas condições, sejamos humildes o suficientes para dizermos não consigo, mas que possamos buscar a força do Espírito Santo para que o Senhor nos capacite em dizer o sim genuíno e que possamos finalizar os projetos aos quais o Senhor nos apresenta, Senhor, para que não te envergonhemos no processo, porque não somos nós que ficamos envergonhados, mas é o Senhor a quem devemos toda a honra e toda a glória. E aqui nos despedimos, Senhor. Semana que vem começaremos novos livros, Senhor. Começaremos o livro de Provérbios. Finalmente iremos nos despedir de Salmos, que foi uma viagem que nós estamos percorrendo desde o início desse projeto bíblico. E estamos muito próximos também de finalizar o livro de Números, dando entrada a Deuteronômio, que sem dúvida alguma é o livro mais bonito do Pentateuco, dos 5 primeiros livros de Moisés. Peço, Senhor, mais uma vez, que dê saúde, Senhor, àqueles que estão com a saúde abatida, principalmente a minha esposa, que pegou essa amidalite bacteriana, Senhor, e todos aqueles também que foram vítimas de alguma outra doença, ou da dengue que também está em alta, que o Senhor possa os restabelecer, para que possam voltar a serem ativos, Senhor. Eu despeço todos os meus irmãos, Senhor, com a santa paz de Deus, e que todos tenham uma noite abençoada de sono e regenerativa. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos amados. Boa noite, Deus abençoe. Nos vemos quinta que vem, em nome do Senhor. Tchau, tchau. Tchau. Melhor a todos. Amém.